ter a oportunidade de voltar à questão que deixei pendurada. Portanto, como eu dizia há pouco, dois alertas prévios. A primeira é que realmente considero que a obra de Goriano não merecem ser turisticamente abordadas nem seguidas, porque não teremos nunca, por essa via, uma visão daquilo que ele considera um intelecto integral, criativo, criador dessa obra, e, portanto, penso que temos que voltar às origens, e as origens do próprio Goriano, melhor que nós, melhor qualquer um de nós, melhor que eu, sobretudo, poderá dar-nos a entender quais são. A segunda alerta tem a ver com o tipo da minha comunicação. A minha comunicação não é exatamente, já percebeu o porquê, ariano e o sebastianismo, mas é ariano o sebastianismo. Então vamos, se não se importam, tentar ver dois clipes muito curtos que eu trouxe para vos mostrar, onde penso que poderemos ter uma visão bastante minuciosa e pedagógica do pensamento de Ariano Suassuna. Desculpas a vocês todos, os que já me conhecem sabem disso. Minha voz é feia, fraca, baixa e rouca. Algumas pessoas, eu digo isso sempre brincando, evidentemente, que eu divido a humanidade em duas metades. De um lado estão os que concordam comigo e gostam de mim, do outro lado estão os equivocados. Então, os equivocados do Recife dizem sempre que a arte armorial vive condenada ao gueto do Nordeste, vive lá porque é uma coisa arcaica, e esses meninos, para mim são meninos, são daqui e tocam música armorial.
ou era punk ou era funk. Um desses dois. Aí ele foi na minha casa me convencer. Ele disse, não, você fica falando mal do rock, mas olha, você precisa se ligar, rapaz. Isso já está ultrapassado. Agora nós estamos no funk, no funk, no punk. Aí resolveu cantar para mim, para me converter. Vejam que beleza. Eu estou aqui no ambiente universitário, todos vocês sabem que existem dois físicos, acho que alemães todos dois, um chamado Bohr, o outro chamado Rutherford, né? Pois bem, ele era um mote que ele escolheu lá para a música dele, era isso. Aí foi cantar para mim, para me converter, era o seguinte: Rutherford, Bohr, Rutherford, e ele pegou assim a guitarra, Bohr, Rutherford, Bohr, modelos atômicos. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, Bohr, Rutherford, Bohr, Rutherford, Bohr, modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Rutherford. Uma vez, tu não sabia de onde vinha essa minha amizade pela Rapec. Disse ele, aquele instrumento folhoso e rouco. Aí eu disse a ele, eu gosto exatamente que ele é folhoso e rouco. Como eu. Machado de Assis dizia que no Brasil existiam dois países: o país oficial e o país real. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e grotesco. No século XIX, a elite brasileira queria ser francesa. Eu tinha uma tia-avó, a velhinha mais reacionária que eu já ouvi falar na minha vida. Ela trincava o dente, ela tinha ódio de Pedro Alves Cabral, ela trincava o dente. Quando falava dele, ela dizia, aquele é amaldiçoado. Se não fosse ele, eu tinha nascido na Europa. Tá certo? Pois essa é uma posição que infelizmente continuou, só mudou, porque a gente não queria ser francês no século XIX, e atualmente a gente quer ser caricatamente, grotescamente americano. Tocas para quem? Para Deus, menino, que de longe vem. Pois se o encontrares, traze-o ao meu amor. E que lhe ofereces, velho pecador. Minha fé cansada, meu vinho e meu pão, meu silêncio limpo, minha solidão, minha fé cansada, meu vinho e meu pão, meu silêncio limpo.
primeiro ato. Ora, neste grupo de afirmações e de assunções de Ariano, há uma afirmação que eu gostava de recuperar, porque ela é, de certa maneira, a base do que vem a seguir. Diz Ariano Suassuna, baseando-se em Machado de Assis, que no Brasil há dois Brasis. Há o Brasil oficial e o Brasil real. E é exatamente com base nisso que toda a sua teoria sebástica, todo o seu sebastianismo foi construído. Aliás, ele fez a apresentação disso numa comunicação que apresentou na Universidade Federal de Paraíba, em 16 de novembro de 1992, e que eu vou ler, e quem quiser acompanhar pode acompanhar. Isto é uma declaração de princípios que é aquilo que constituía efetivamente o pensamento de Ariano, mesmo na atualidade. Disse ele assim em 32: em Canudos, a bandeira usada pelo povo era do Divino Espírito Santo, a bandeira do país real, que é o do povo nosso, pobre, negro, índio e mestiço. O país que o Brasil oficial dos brancos e poderosos, mais uma vez, e como já sucederam em Palmares, iria esmagar e sufocar ali, confrontando-se então duas visões opostas da justiça. Como era de esperar, a justiça dos poderosos esmagou a do povo. Os acontecimentos canudos continuam a se repetir no Brasil a cada instante, em todos os lugares, em todos os campos de atividade, diariamente, incessantemente. Quando, no interior, uma milícia de poderosos, governamental ou não, assassina um pobre poceiro e sua família, é o Brasil dos que incendiaram, assolaram e arrasaram Canudos que está atirando e matando o Brasil real, o do povo. Quando numa cidade qualquer a polícia invade e destrói uma favela, é outro dos inumeráveis arraiais de Canudos pertencente ao Brasil real que está sendo destruído e assolado ao Brasil oficial. E temos que, ao mesmo tempo, ampliar e extragir a imagem para que ela se torne realmente eficaz, ampliá-la no plano internacional para dizer que, diante de outros países ricos como os Estados Unidos, não tenho que fazer aqui uma substituição, isto não está como eu queria, ou poderosos como a União Soviética, o terceiro mundo é um imenso arraial de Canudos, pobre e injustiçado. De modo que quando os Estados Unidos invadem o Panamá e Granada, ou ameaçam a Líbia, quando a União Soviética invade o Afeganistão, quando a França se impõe ao Chad, e quando todos se juntam para esmagar o povo do Iraque, são todos arraiais de Canudos que estão sendo esmagados ou humilhados. Mas, para não sermos hipócritas, temos também que restringir a imagem à nossa vida pessoal, pois ou reconhecemos as nossas culpas ou nunca começaremos a lutar contra o inferno interior que cada um de nós guarda dentro de si. Tenhamos então a humildade de reconhecer que nossos caros patrícios possuem os seus arraiais de Canudos. Quando na casa de qualquer um de nós, brasileiros, brancos e privilegiados, um casal oprime e explora uma empregada doméstica negra e pobre, é o Brasil oficial que está humilhando o Brasil real e violando a dignidade do seu direito. Ao falar assim, procuro não ser otimista nem pessimista. Sonho apenas, esperançoso, com um futuro que sei difícil, mas não considero impossível. Por isso digo ainda que no Brasil a justiça somente seja efetiva quando um dia se anular essa terrível dilaceração de opostos, quando afinal se transformar através de uma fusão de uma identificação verdadeira e fraterna a justiça do país oficial, segundo a imagem e semelhança da justiça do país real, ou do Brasil real. Ou, em palavras mais exatas, quando a justiça do país oficial, pela primeira vez em nossa atormentada história, se tornar a expressão perfeita e acabada da justiça do país real. O pensamento de Suassuna manteve-se assim até ao fim. E é com base nisso que eu considero que Suassuna era efetivamente um sebastianista no verdadeiro sentido do termo. Como aliás podemos ver noutras circunstâncias que eu vou passar também a mostrar-vos. Eu tive o privilégio de encontrar-me com ele pessoalmente, aliás, o promotor desse encontro está presente nesta sala, e muito lhe agradeço. Estive com a Ariano Suassuna, estava a calendarizar uma entrevista de meia hora, estivemos a falar quase 3 horas e tivemos de despedir, tínhamos ambos compromissos depois disso, porque a ideia era continuarmos certamente noutra ocasião. Essa ocasião não voltou a surgir, infelizmente, mas eu recordo com
bastante saudável esse encontro. E uma das coisas que o Ariano Suassuna me disse e que me causou grande impressão e profunda impressão é que, acima de tudo, ele era um sebastianista. Tudo o resto era secundário. Era exatamente essa esperança que ele colocava na chegada ou na reinvenção do Brasil real que o preocupava. Bem, evidentemente que o assunto é um assunto vasto, já foi tratado também de outras formas, mas eu penso que o romance A Pedra do Reino é uma chave para isso, podendo não ser a única, mas é uma chave muito importante para a posição do Ariano Suassuna relativamente ao sebastianismo e este processo de reassunção do Brasil real. Mas eu quero mostrar-vos outro clipe que vai ajudar a entender outra questão, ou outras questões. Serra do Catolé, sertão de Pernambuco. No meio do nada, 2,5. Preços da Europa. No início está mal, mas ele depois fica perfeito. Em 1838, mais de 50 pessoas foram sacrificadas. O derramamento de sangue, inclusive de mulheres e crianças, era feito em nome do sebastianismo, um movimento de características messiânicas que pregava a volta do rei português, Dom Sebastião, morto numa batalha na África no século XVI. Para os sebastianistas, o rei voltaria para libertar o povo de todas as misérias. Por isso, o nome Pedra do Reino. Antes, o lugar era conhecido como Pedra Bonita. O médico e escritor Hernando Carvalho, um estudioso dos acontecimentos ocorridos aqui no século XIX, é fascinado por essa história. Os sebastianistas acreditavam que, derramando sangue de pessoas que aqui estavam, iriam desencantar o rei de Dom Sebastião. A promessa deles era o seguinte: Dom Sebastião, quando desencantasse, os que fossem pobres ficariam ricas, os negros ficariam brancos, os doentes ficariam sadios, e assim por diante. Então era muita vantagem, principalmente o seguinte: era na época da escravatura, e a grande vantagem é o seguinte: se fosse negro e ressuscitasse branco, você estaria livre. As histórias repassadas de geração a geração sobre o sebastianismo aqui no sertão de Pernambuco não deixaram o escritor Ariano Suassuna indiferente. Foi inspirado nos acontecimentos do século XIX que ele escreveu aquele que talvez seja o seu livro mais conhecido, o romance da Pedra do Reino. O livro, concluído em 1970 e publicado no ano seguinte, está perto de completar 40 anos. Em mais de 700 páginas, o autor conta as aventuras e desventuras do Paderna, o personagem principal. Convidamos Ariano a voltar ao cenário que inspirou o romance. Para ele, a Pedra do Reino é um lugar mágico. Tanto que desde 1996, por ideia dele, grandes esculturas de pedra foram trazidas para cá. Sempre que volta a essas pedras, Ariano se emociona. Ele ainda lembra o que sentiu quando esteve aqui pela primeira vez. Uma sensação muito poderosa. Eu senti que estava diante de um lugar sagrado. Tinha sido sagrado pelo sangue dos que foram sacrificados aqui e continuava sagrado por causa desse mesmo sangue. Então eu senti essa impressão, que estava diante de um lugar sagrado. E foi por isso que eu procurei acentuar o caráter de santuário. As esculturas de pedra que agora formam um círculo diante da formação rochosa original são como totens. Elas foram feitas por Arnaldo Barbosa, um artista de Olinda já falecido. Cada uma tem 3,5 metros de altura. Todo o conjunto foi imaginado por Ariano Suassuna. Serão 16 esculturas, 14 já chegaram. Um marco de pedra no espaço idealizado pelo escritor traz em um dos lados uma homenagem a outro grande artista brasileiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Como foi que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu da frase de um grande escritor brasileiro chamado Alceu Amoroso Lima. Ele escreveu uma vez: do Nordeste para Minas corre um eixo que não por acaso segue o curso do Rio São Francisco, o rio da Unidade Nacional. A esse eixo
o Brasil tem que voltar de vez em quando, se não quiser se esquecer que é Brasil. A frase me tocou muito, não só porque é dela, mas porque ele não era nem mineiro nem nordestino. Era um grande brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro. Então eu achei que, já que ele teve essa grandeza, a gente devia corresponder. E comecei a pensar qual seria a expressão plástica da ponta mineira do eixo. Então eu cheguei à conclusão de que eram as 12 esculturas dos profetas feitas pelo Aleijadinho em Congonhas. E então resolvi criar esse santuário aqui para assinalar a ponta nordestina do eixo. Empolgado com as esculturas que estão dando mais riqueza ao cenário natural, Ariano vai explicando a razão de cada uma delas. São os reis e a rainha da Pedra. Agora, eu escolhi de propósito, dos santos, eu escolhi os 3 mais populares do povo brasileiro, não é? Santo Antônio, São Pedro e São João. Agora, depois ficou Santo Antônio, que é o ibérico, São Pedro e São João, que são 2 judeus. Do lado de cá, eu tenho 2 judias, Santana, a mãe de Nossa Senhora, e Santa Madalena, e o ibérico, Santa Teresa, que é espanhola. Então, foi tudo pensado devagarinho. Ali os 3 principais, né? A Sagrada Família. A Sagrada Família. As peças dedicadas a São José, a Maria e ao Cristo Rei se destacam. Elas ficam no meio do círculo e de costas para a Pedra do Reino. Você já esteve aqui outras vezes, claro, mas o que é que você sente quando volta aqui? Olha, desde a primeira vez que eu aqui estive, não existiam nem as esculturas, eu recebi um impacto muito grande. Porque esse lugar tem alguma coisa que a mim me toca muito. Quer dizer, eu não sei se eu estou sabendo dos acontecimentos que sucederam aqui no século XIX, mas desde a primeira vez em que eu vi essa pedra, que foi em 1962, quando eu vim aqui, a gente tinha que chegar aqui a pé. Eu subi essa serra todinha a pé e eu tive uma impressão muito grande. E ainda hoje eu tenho essa impressão, ainda agora aumentada pelas esculturas. Eu vou dizer uma coisa, eu passei um certo tempo até um pouco orgulhado de será que eu ficaria um lugar velho, mas quando eu chego aqui que vejo essas esculturas selvagens, criadas por Arnaldo Barbosa, eu tenho a mesma impressão que tive diante da pedra, agora acrescentado pelas esculturas. Todo esse espetáculo de pedras e esculturas fica na zona rural de São José do Belmonte. A cidade é pequena, tem apenas 32 mil habitantes e mantém as características de cidadezinha do interior. Por aqui, todo mundo se conhece. Muitos homens ainda não abandonaram o chapéu e as pessoas param para conversar na praça. A Feira Livre é outro ponto de encontro. São José do Belmonte fica a 479 quilômetros do Recife, no sertão central de Pernambuco. Em Belmonte, como os habitantes daqui chamam a cidade, existe até um memorial da Pedra do Reino, onde estão guardados folhetos e livros que contam a história do sebastianismo no município. E nas paredes, quadros conservam os artigos de jornal que deram destaque aos fatos da Pedra do Reino. Numa das fotos, o grupo responsável pelo espaço posa ao lado de Ariano. A cidade também promove todos os anos uma cavalgada que sai da Igreja Matriz. Em trajes medievais, cavaleiros e amazonas percorrem 36 quilômetros até a Pedra do Reino. A cidade tem uma ligação profunda com o escritor Ariano Suassuna, que até recebeu o título de cidadão belmontense. Ednilson Lopes de Carvalho, um dos diretores do Memorial da Pedra do Reino, lembra que em 95 eles resolveram convidar Ariano para a cavalgada. Com essa participação dele em Belmonte, a cavalgada tomou outra dimensão. Aí vem a mídia, né? Vem a revista, vem os jornais, né? E nós demos a ele o título de Cavaleiro Honorário da Pedra do Reino, que ele denomina de Imperador da Pedra do Reino, né? E através desse título até de imperador, nós fomos até participar do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Nós desfilamos, tivemos o privilégio de desfilar na Marquês de Sapucaí. Tudo isso com as mãos de Ariano Suassuna. Ele foi homenageado
Ariano Suassuna e sua obra serviram de tema para o desfile da Império Serrano. No ritmo do samba, os personagens do romance da Pedra do Reino ganharam a avenida. Personagens característicos da variada cultura nordestina encheram de brilho o carnaval carioca. Volta ao cenário que tanto admira, o paraibano Ariano Suassuna, hoje com 82 anos, fala da sua ligação com São José do Belmonte. Sou um cidadão belmontense, hoje com muito orgulho. Veja bem, quer dizer, o assunto foi que nos ligou, não é? Eu me tomei de entusiasmo pelos acontecimentos da Pedra do Rei, fiz meu romance sobre a Pedra do Rei, e esses jovens integrantes da hoje Associação Cultural Pedra do Rei entusiasmaram com o lugar também, então convergiram nisso comigo, né? Então, foi assim que eles resolveram criar a cavalgada da Pedra do Rei. No meu romance existe a descrição de uma cavalgada desde uma fazenda chamada Belém até aqui, e existe a descrição de uma cavalhada, que o Corderno, um personagem central, é interessado em cavalhadas. Então, eles, querendo dar um destaque natural à sua terra, resolveram criar essa cavalgada. Eu até digo assim, que Oscar Wilde dizia que a vida imita a arte, né? Aristóteles dizia que a arte imita a vida. Aí Oscar Wilde disse, é a vida que imita a arte. Então eu digo que aqui juntaram-se as duas coisas, porque quando eu escrevi o Romance da Pedra do Rei, eu estava imitando a vida, um acontecimento que sucedeu aqui, nesse lugar. Depois, aí a própria comunidade de Belmonte começou a realizar algumas das coisas que estavam lá no romance. Então aí a vida passou a imitar a arte, não é? De maneira que isso aqui tudo é um sonho, misturado de vida e realidade, de vida e sonho. Então foi por aí que começou essa ligação minha com a cidade de Belmonte. Bem, eu vou terminar brevemente só com duas ou três imagens mais, porque a questão é evidentemente vasta. Convém, antes de falarmos do assunto, conhecermos o assunto, e o assunto são 700 páginas. Portanto, e além disto, há outros textos do Lourenço Suassuna sobre o assunto sebastianino e sebástico, e convém, evidentemente, conhecê-lo antes de começarmos a falar sobre assuntos que desconhecemos é má ideia. E, portanto, para terem realmente uma aproximação maior a esta questão, reparem qual é o subtítulo da cavalgada da Pedra do Reino, a sagração do Quinto Império. Portanto, este assunto, ou, por exemplo, estas palavras da Ariano Suassuna, no Castelo das Pedras Sertanejas, portanto, na chamada Pedra Bonita, ou nas pedras de São José do Belmonte, brilha o sonho do povo brasileiro. Portanto, todas estas dicas de Suassuna são significativas para a questão. É preciso dizer-se o seguinte: esta obra não constitui a totalidade do processo sebástico ariano. O processo sebástico ariano é constituído por uma trilogia, 3 romances, porque este é o primeiro, continuado no Rei do Lago, e depois num terceiro intitulado Sinésio, o Alumioso, que não sei sinceramente se chegou a ser completado. Ariano, quando eu visitei em 2013, estava a escrever afanosamente essa terceira parte da trilogia. Não sei francamente o que aconteceu, se foi terminado, se não foi terminado, se foi concluído ou não, mas seja como for, todo o ideário, todo o imaginário sebástico de Ariano Suassuna estará contido nesta trilogia. Os 2 primeiros livros estão publicados, portanto não são fáceis de adquirir. No Brasil é difícil, sabem que eu só consigo comprar este meu exemplar em Portugal. No Brasil não havia, não consegui comprá-lo no Brasil. Foi em Portugal, numa livraria já de sebo. Há uma nova edição ao Galaxy, mas na altura não havia, e portanto só consegui encontrá-lo em Portugal. E são difíceis de encontrar fora de Pernambuco, são difíceis de encontrar a regra geral. Em Pernambuco encontram-se, no Recife encontram-se algumas edições, mas fora é complicado. No Rio
encontrei no local havia alguns publicados, mas é difícil, de uma forma geral, encontrar Suassuna, sobretudo estas obras, o primeiro e segundo volume da trilogia. Seja como for, e eu não vou alongar muito mais, a questão que se coloca aqui é a seguinte. Ariano Suassuna era, sobretudo, um sebastianista e, como sebastianista, escreveu e produziu a sua obra. Portanto, temos que o analisar sempre essa luz. Senão, estaremos às escuras e a obra dele certamente também não nos iluminará.